Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Nossa aula então de matemática financeira. E então, a partir desse vídeo, nós vamos começar então o conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, só para a gente se localizar, aí na nossa apostila, a gente vai fazer o conteúdo do capítulo 4, tá? A gente vai iniciar pela capitalização composta, na página 37, tá? Bom, o que vocês vão ver é que os conceitos que nós estudamos lá para juros simples, vários são transladados para essa parte de capitalização composta de maneira natural. São as mesmas definições. O que vai mudar para a gente é a forma como a gente calcula o juro, tá? Ou seja, na prática, o que vai mudar são as fórmulas que nós empregaremos. Então, se vocês se lembrarem lá no parte de juros simples, nós tínhamos um capital, né, em uma operação financeira, e que nós notávamos por C. E esse capital era aplicado em alguma operação financeira que redinha juros em tantos períodos, em N períodos, e a forma de calcular o juro decorrido uma certa quantidade de períodos era sempre calcular a taxa de juros sobre o capital, certo? O que a gente vai ver que é aplicado na prática é o conceito de juro composto, em que a cada período, então, o juro é aplicado sobre o montante do período anterior. Então, a gente começa com um capital C. Passado o primeiro período, nosso montante é o que eu tinha no mês anterior, mais o juro, certo? Aí, passado mais um período, qual vai ser o nosso novo montante? É o que eu tinha no mês anterior, mais o juro sobre o montante do mês anterior. E assim por diante, tá? Isso aqui no regime composto, tá? Então, eu vou começar fazendo um exemplo comparando o regime de juros simples com o regime de juro composto, tá? Então, vamos lá. Considere um capital. Então, R$ 1.000 aqui é o nosso capital. Aí, para simplificar, coloquei a taxa de 20% ao ano, tá? E o período também está em anos, 4 anos. Vamos só para simplificar. Então, ó, no início nós tínhamos R$ 1.000, tá? Em ambas formas de calcular os juros. Bom, eu vou fazer primeiro o cálculo da capitalização simples, que vai ficar mais fácil, né? Porque, ó, se lembrarmos, para calcular 20% é só de R$ 1.000, é só pegar 1.000 vezes 20 e dividir o resultado por 100. Então, 20% de R$ 1.000 é R$ 200, tá? Então, vamos lá. Passado o primeiro período, o primeiro mês, né? Primeiro ano, esse R$ 1.000 produz R$ 200 de juros. Então, seu montante, que é a soma da quantidade que você tinha mês passado, ano passado, né? Com o juro desse período, quando a gente soma, nós obtemos um novo montante. Passados 2 anos, como aqui é juros simples, tá? Você ainda vai receber R$ 200 de juros, que é o 20% é sempre calculado sobre os R$ 1.000, ok? Então, seu novo montante passa a ser R$ 1.400 e assim por diante, tá? Como é juros simples, todos os períodos vai cobrar 20% sobre os R$ 1.000. Então, quer dizer que seu montante aumenta R$ 200 a cada ano, tá? Deixa eu fazer o composto de outra cor aqui.
Então vamos lá. Agora, no montante composto, o juro é calculado sobre na capitalização composta, nós calculamos juro sempre sobre o montante do mês anterior, ok? Então vamos lá. Após um ano, eu tinha R$ 1.000, então você vai pagar 20% de R$ 1.000, como nós já vimos, é R$ 200. Desse modo, meu mais novo montante é igual a R$ 1.200, ok? Agora, para calcular o novo, após 2 anos, como é que eu calculo os juros? Não é mais sobre os R$ 1.000, é sobre o montante do período anterior. Agora nós temos que calcular 20% de R$ 1.200. Então a calculadora vai 1.200 vezes 20, dividido por 100, dá R$ 240. Então meu montante após 2 anos fica igual a R$ 1.440, ok? Agora, como é que eu acho esses juros aqui? Eu tenho que calcular 20% de 1.440, tá? Então é 1.440 vezes 20 dividido por 100. Vai dar R$ 288. Essa é a quantidade de juros após 3 anos. Então, somando, vai dar, para obter o montante, agora eu faço mais 1.440. Então, fiquei com R$ 1.728 após 3 anos. Aí, agora no quarto ano, de novo, nós calculamos 20% dos R$ 1.728 para obter o juro que eu faço jus após os 4 anos. Então é só pegar o 1.728 vezes 20 e dividir o resultado por 100. Então me deu R$ 345,60. Então, para obter o montante, é só fazer mais 1.728. Então, ficando 2.073,60. Então, essa que é a diferença. Então, ó, se você olhar a forma de cobrar juros, é lógico que o juro composto vai gerar um montante maior do que no juro simples, tá? Porque na capitalização composta nós estamos pagando juros ou cobrando juros, dependendo da situação, sobre os juros dos meses anteriores também, dos períodos anteriores, tá? E na capitalização simples, a gente só calcula os juros sobre o capital lá do primeiro período, né? O capital inicial. Bom, vocês lembrarem lá na época do cálculo de juro simples, nós tínhamos então o conceito de montante, né? Aqui é a mesma coisa. Como é que a gente calcula o montante de uma aplicação? É a soma do capital com o juro, tá? É só observação aqui que na parte de juro composto eu vou usar J maiúsculo, tá? Para simbolizar, só para diferenciar de juros simples composto, ok? Então, a fórmula, vocês lembrarem lá da época de juros simples, a fórmula para calcular o juro simples é capital vezes 1 mais I vezes N. Agora aqui no juro composto a fórmula vai mudar, tá? Vai ser capital vezes 1 mais I elevado a N. Por isso que eu falei lá no começo do ano que quando chegasse na parte de juro composto, a calculadora simples não vai dar conta para a gente resolver nossos problemas, tá? A gente vai precisar de uma calculadora científica, tá?
Bom, mas de onde vem essa fórmula? Então, assim, só para não ficar jogada de qualquer jeito aí para vocês, eu vou dar uma ideia de onde que vem essa fórmula, tá? Então, vamos calcular, vou fazer um quadro aqui, simbolizando os juros e o montante de uma aplicação de um certo capital em vários períodos, tá? Então, suponha que eu tenho um capital C que foi investido. Então, após uma taxa aí, como usual, tá? Bom, aqui juro composto, tá? Então, assim, após o primeiro período, o meu juro é pegar o montante do mês anterior, que é C, e calcular aí sobre esse capital. Então, qual é o meu mais novo montante? É a soma capital vezes I, né? É o capital que eu tinha no mês anterior, né? O montante que eu tinha no mês anterior, que é o capital, mais os juros, que é esse aqui. Agora, se você... Deixa eu apagar esse aqui. Usar um pouco de matemática básica. Se eu isolar o C, eu obtenho isso aqui, ó. Capital vezes 1 mais I elevado... 1 mais I. Só que 1 mais I eu posso escrever ainda como 1 mais I elevado à potência 1, tá? Se você olhar então, ó, isso aqui coincide com a fórmula aqui, ó, quando o meu n é igual a 1, tá? Mas vamos continuar, vou fazer umas 3 vezes. Após o segundo período, como é que a gente calcula os juros? Como aqui é juro composto, a gente pega o montante do mês anterior, né? Que é capital vezes 1 mais I, e calcula I sobre ele, esse capital. Então, meu novo montante vai ser capital vezes 1 mais I, mais o juro. Capital vezes 1 mais I, vezes I. Agora, se você olhar essa soma, ó, eu tenho duas parcelas. E nas duas parcelas aparecem o mesmo número. Então, a gente pode colocar ele em evidência, né? Então, vai ficar capital vezes 1 mais I. Mas se eu colocar esse capital vezes 1 mais I em evidência, né? Esse que eu pintei de azul, isso vai ter que multiplicar para continuar valendo a igualdade 1 mais I, né? Porque esse capital vezes 1 dá isso aqui. E o capital vezes 1 mais I vezes I vai dar isso aqui, tá? Como aqui ó, todo mundo está multiplicando, ó, capital vezes 1 mais I vezes 1 mais I, isso aqui nós podemos escrever como capital que multiplica 1 mais I ao quadrado. Tá? Porque 1 mais I vezes 1 mais I é 1 mais I ao quadrado, tá? Então, capital vezes 1 mais I ao quadrado, então se o n é igual a 2, coincide com a fórmula aqui, ó. Tá? Vou fazer mais um período aqui para vocês, para quem ainda não se convenceu da fórmula. Então vamos lá, o montante após 2 períodos é isso aqui, ó, que eu pintei de amarelo. Então o juro vai ser capital vezes 1 mais I ao quadrado vezes I. E o meu novo montante vai ser a soma do capital vezes 1 mais I ao quadrado, né? Que é o montante do período anterior, mais o juro. Vai ficar capital vezes 1 mais I ao quadrado, mais capital vezes 1 mais I ao quadrado vezes I. Então, ó, da mesma forma que apareceu ali nessa soma aqui, ó, no montante do período anterior, ó, nós temos uma soma com duas parcelas. E nessas duas parcelas aparecem o mesmo número, tá? Colocando esse número em evidência. Então, a gente vai colocar capital vezes 1 mais I ao quadrado em evidência. Então, tudo isso tem que multiplicar 1 mais I. Então, como é que fica aqui? 1 mais I ao quadrado. Então, tem uma conta da seguinte forma. X quadrado vezes x é x ao cubo. Então, o x aqui é 1 mais I. Então, 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I, isso é 1 mais I ao cubo.
que é justamente a fórmula para o cálculo do montante ali que eu coloquei no teorema. É essa fórmula aqui, quando n igual a 3, tá? Então, se nós prosseguirmos com esse raciocínio, nós vamos chegar nessa fórmula aqui, que um montante de uma aplicação de um capital C por um período, n períodos, tá? N minúsculo, a uma certa taxa de juros compostos I, é dado por essa fórmula, montante vezes capital vezes 1 mais I elevado a N, tá? E a fórmula para o cálculo do juro cai de brinde para a gente, tá? Porque é só fazer a diferença, né? Então vamos lá. Lembrando que o juro, por definição, é... Bom, deixa eu fazer mais um passo aqui. Por definição, montante é a soma do capital com o juro, ok? Então, se eu isolar o juro, ele é a diferença entre o capital e o montante. Montante menos capital. Então, desse modo, o montante que nós já vimos é capital vezes 1 mais I elevado a N, menos C. Agora tem uma soma aqui, ó, uma diferença, né? Que, com duas parcelas em que o número C aparece em ambas. Então eu posso colocar o C em evidência. Então, para capital vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Tá? Que é justamente a fórmula que apareceu no teorema, né? Lembrando, então, ó, para calcular os juros, tem essas duas fórmulas, tá? É de montante menos capital, que é mais usual, porque geralmente os problemas que aparecem, ele pede, nós precisamos calcular o montante antes. Então, depois para calcular os juros, fica mais fácil calcular só a diferença. Ou, se quiser calcular direto os juros, é aplicar essa fórmula aqui, ó, tá? Então, os juros, para calcular os juros, nós temos essas duas fórmulas aqui, tá? Bom, pessoal, eu vou fazer nesse vídeo esse primeiro exemplo, tá? Mas depois eu tenho mais alguns exemplos que eu vou fazer em um outro vídeo, ok? Então vamos lá. O investidor investiu R$ 5.000 a juros compostos de 1,5% ao mês durante um ano. Qual será o valor resgatado ao final desse período? Bom, o investidor investiu R$ 5.000 a essa taxa durante um ano. Então, R$ 5.000 só pode ser o capital, né? Então, isso aqui é o capital, 1,5% é a taxa, e um ano é o período. Só que um ano, como a taxa é mensal, nós vamos usar 12 meses, tá? A pergunta é o valor resgatado ao final do período. Então, o que a gente quer encontrar é o montante, tá? Então, lembrando que meu N igual a 12 meses, a taxa é 1,5% ao mês, que é igual a 0,015 ao mês. Só lembrando que para passar de 1,5% para 0,015, o que eu fiz foi dividir por 100, tá? E, claro, meu capital é igual a R$ 5.000. Bom, não tem segredo, tá? É só calcular o montante aplicando a fórmula aqui, ó. Então, lembrando que montante é capital vezes 1 mais I elevado a N. Isso equivale a dizer, então, que o montante, nesse caso, é 5.000
multiplica 1 mais a taxa elevado à potência 12. Então, 1 mais 0,15, essa que é fácil, né? É 1,015. Estou fazendo a calculadora errada, né? Então, 1 mais 0,015 vai dar isso aqui. Elevado à potência 12. Bom, aqui na minha calculadora, a potência calcula com nesse botão x elevado a y, tá? Na calculadora Cássio, eu estou falando calculadora científica, tá? Da Cássio. A potência é no botão que é um acento circunflexo, tá? Então, na calculadora Cássio, você vai fazer 1,015, vai apertar o acento circunflexo, aí você aperta o 12. Então, aqui no meu caso, estou fazendo 1,015 elevado a 12. Deu aquele número lindo ali que eu não vou apagar, tá? Então, dá aproximadamente 1,195618171. Como eu arredondei esse negócio aqui, eu vou pôr um sinal de aproximadamente, tá? Então, aí isso aqui então vai ficar equivalente a dizer que o montante aproximadamente. Então, ó, igual eu fazia lá nas outras contas. Eu vou pegar esse número, não vou pagar do painel e vou multiplicar direto por 5.000, tá? Para reduzir a possibilidade de erro. Então, desse modo, meu montante deu aproximadamente 5.978,09, tá? Bom, esse exemplo então era só isso, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail, o que vocês quiserem. E então eu vou parar esse vídeo por aqui e vou gravar outro com exercícios, tá? Bom, até lá.